aí o Tom, ele percebe, assim, que, na verdade, o Luke não era exatamente um herói, talvez fosse uma pessoa que estava buscando a morte, né? Talvez isso não fosse diferente da Savannah. E o herói, na verdade, era o próprio Luke, que escolheu viver. Não o próprio Tom, que escolheu viver. Bom, isso. Sim, enfrentou uma dificuldade muito grande e deu um jeito, né, vamos dizer. Os outros tentaram também, mas com maior dificuldade, né? Mas ele estava bem paralisado também, né? Mas era essa baixa autoestima que paralisou ele, né? Porque ele colocava os dois irmãos, assim, num pedestal e ele não era nada, né? Eles são audaciosos, eles correm risco, se eu não. Aí a terapeuta fala para ele, um tá morto, a outra tá no hospital, talvez você não esteja tão errado, né? Tão de errado. Ser uma pessoa precavida. Sim, verdade, né? Mas ele, ao invés dos irmãos que se foram para a vida, né, de uma forma mais agressiva, vamos dizer, ele se encolheu, né? Ele se fechou, né? Ele não conseguia falar, né? Eu acho assim que o motivo do encolhimento dele foi essa supervalorização dos irmãos, né? Eu não sei. Não, pode ser. A terapeuta, ela até eleva a autoestima dele quando ela fala isso. Aí ele começa a ver aquilo por outro ângulo, né? Ah, sim. Eu não me exponho a riscos porque eu escolhi viver, porque eu não quero morrer, né? Tá bom, ok. Ele, inclusive, percebe, né, que a agressividade que existia nos outros dois era muito perigosa. Isso. Né? A pulsão de morte e a agressividade, elas andam muito juntas. Quando há uma pulsão de morte muito elevada, há naturalmente uma agressividade muito elevada. Então, a pessoa que tenta o suicídio, ela é muito agressiva, né? Atentou contra a própria vida, né? Porque é o extremo da agressividade. Porque é uma pessoa que teve muito trauma, né? No caso ali, todos eles. Todos eles, né? Então, acho que a Savannah e o Luke, eles buscam a morte, e o Tom, ele não buscava a morte. Acho que foi o mais corajoso de todos e escolheu viver. Mas na minha visão, se encolheu. Não escolheu viver. Tá. Regina. Fala, Rê. Destemido demais, né? Quem? O Luke. Doidão. Enfrenta tudo, né? Assim, de peito aberto. Ele não via o perigo que ele estava correndo, né? Ele tem muito suicida travestido de herói, né? Isso que a gente fala, nossa, um herói, é um suicida, né? Mas todo herói é um suicida. Todo herói. Ele só não mata ele mesmo. Mas ele se expõe para que os outros o matem. Sim. Ele não tem coragem de tirar a própria vida, então ele busca a morte por outros caminhos. Eu acho que é a influência também do pai, né? É muito difícil quando você convive com as pessoas e você, sem perceber, não copiá-las, né? Eu acho que ele tentava o tempo inteiro negar uma característica que era do pai e não dele. De quem você está falando? Do Tom. Ele não conseguia falar com a esposa dele coisas simples, básicas, ele não conseguia muito demonstrar amor. Então era parecido com o pai, né, que era muito rígido. Acho que ele tentava até viver uma vida normal. Não consegui ver nada parecido aí. No Tom, o Tom, o personagem principal. Não vejo. Eu achei que ele ficava... Tanto é que teve uma parte que ele estava vendo as filhas dele brincando com o pai. Isso. E aí ele falou, nossa, ela gosta do senhor, né? Ele se assusta com isso. Porque você vê uma outra pessoa, né? No caso dele, ele viu um outro pai. Ele não viu o pai dele, ele viu o avô. E ele ficou assim, nossa, essa pessoa não é aquela pessoa que me criou, né? Mais dócil. Por isso que eu não vejo nada, porque o Tom era uma mosca morta, né? Sim. E o pai era extremamente agressivo. Sim. Eu falo que é lutar. Depois ele de velho, ele ficou legalzinho. Mas ele, assim, eu achei, né, que ele, como família, como pai das meninas, na hora que ele tá caminhando na praia com a esposa, né? Sim. E aí ela tenta desenvolver uma conversa com ele, mas ele não consegue. Não.
E o pai, se estivesse ali naquela posição, ia dar uma porrada na mulher. Isso. Então o que tem de igual aí, Cia? Não entendi. Não é igual. Não é igual isso. Ele tenta não copiar. Ele está tentando realmente essa luta. Lado. Isso, essa luta. Okay, exato. De não copiar o pai, não ser igual ao pai, mas tinha uma certa frieza. Ele tinha uma certa frieza. O pai dava porrada, tapa na orelha de todo mundo, né? Ele Isso. comia comida de cachorro. Uhum. Eu achei ótima aquela história. Viu, Roberto? Também Absurdo. E o cachorro querendo pegar É claro, comida no cachorro. Eu também gostei, viu? O Roberto não ficou meio assustado, mas eu gostei também, eu faria a mesma coisa. Faria? Tranquilamente. Tu me convida então para comer na sua casa. Não, lógico que você não me bate, eu não ia. Mas um homem agressivo não pede outra coisa além da agressividade, né? Sutil da mulher. É o que ele merece. Oi, fala aí. É o que ele merece. Com aquela. Porque ele não vivia naquela família, né? Ele era um estranho para todo mundo ali. Sim. Né? Ele saía para trabalhar e quando ele voltava era só porrada em todo mundo. O único que enfrentava era a mulher que ia lá e ferrava ele, né? Porque ela já não queria mais nada com ele. Ela tinha outros planos. Sim. Ela tinha. Fica muito claro quando mostra ela depois, né? Toda madame, né? Era aquilo que ela queria. E aquela cena que ela foi levar o Tom para pedir desculpa pro Ricão. Submeter ao padrasto, né? Sim. Sim. Não, ela tinha que garantir a posição social dela. Ela era uma mãe perversa, né? Ali não tem ninguém bonzinho, né? Mas sim, ela é perversa. Tem muita maldade a hora que ela fala para os filhos: o bebê morreu por causa da maldade de vocês. É muita crueldade, né, Larissa? Ela era muito cruel. Ela era muito cruel. Muito cruel. E engraçado como o Tom, ele tinha uma dualidade de amor e ódio, tanto pelo pai como pela mãe. No fim, ele percebe, né? Eu amo essas pessoas, eu achava que eu as odiava, mas eu as amo também, eu continuo odiando, mas agora eu percebo que eu sempre amei, eu sempre odiei, eu sempre amei. A ambiguidade, né? A ambiguidade de querer viver, querer morrer, amar e odiar. Tem uma cena de ambiguidade, né, que não é mostrada, é narrada. A Savannah com o bebê morto no colo, né? Isso. Ela falando: você teve sorte de morrer e não vir para essa família, né? Nossa, é uma colocação ambígua, né? Se ela acha que morrer é tão bom, porque ela não se mata. E naquele momento ela não se mata, né? É uma colocação ambígua. Ela quer morrer, mas ela quer viver. Sim, muito, né? O bebê está ali morto e ela diz assim: teve sorte, né? Porque isso aqui é uma porcaria, né? Então por que ela não se mata, né? Para ser coerente, né? Ela foi ambígua. Ela queria viver, né? Ela queria morrer, mas queria viver. Mas veja, essa ambiguidade permanece e depois ela vai tentar morrer várias vezes. Isso. E vai tentar viver várias vezes. Tentava morrer, tentava viver, tentava se reerguer. Ambiguidade, exatamente, né? Fazia coisas boas, depois fazia um atentado contra a vida, né? Então, vivia essa ambiguidade, sim, muito forte. O trauma, né, ou os traumas, porque ali tem vários, mas tem um mais marcante, que é o trauma do abuso, né? Ele traz essa marca sempre de uma grande ambiguidade. Tudo na vida da pessoa que sofreu um trauma muito intenso, ele não equilibra as ambiguidades. Parece que esse sistema de equilíbrio, né, entre amor e ódio, vida e morte, sexualidade e não sexualidade, esse controle desse equilíbrio fica prejudicado. Sim, tanto que o Tom, ele sempre falava no ódio que ele tinha da mãe, e só no fim ele se equilibra, e ele admite que ele tinha uma ambiguidade amor e ódio. Amor e ódio, desequilibrado, né? Pelo fato. Mas no fim ele não se equilibra, ele não fica... meio por milagre, né? Porque aquele processo não é um processo terapêutico, nem psicanalítico, nem nada. Apaixona, né? É terapia, é amor, né? A cura pelo amor. Talvez, né? Diríamos que talvez, né? Sim, mas não é. Ela era terapeuta da irmã. Sim.
Na psicanálise, bom, psicanálise ali com certeza não era, né? Porque não se chama ninguém para resolver o problema, né? Chama o meu irmão porque ele é a minha memória. Como assim? Uhum. Sim. E teve aquele lance polêmico do livro, né? Da publicação do livro, né? Isso. Ela usava métodos heterodoxos, né? Na ânsia de ajudar os pacientes. Bastante heterodoxo. Não sei se eram bons métodos, mas eram heterodoxos. Aquele lance do livro era até um crime, né? O que ela fez? Ela colocou o livro no nome dela enquanto a menina estava internada. Exato. Veja, coisas que... diríamos que ela, como terapeuta, era uma criminosa. Sim. Mas foi a terapia. É isso que eu não estava entendendo. Eu achei que fosse a Savana que tivesse usado um codinome. Que ela publica em nome dela, né? Foi a terapeuta que publicou? Então eu achei que fosse a Savana que tivesse usado um pseudonome, não um codinome. Não. O livro é publicado no nome de Susan e o codinome é Roberta, né? Mas não foi a Susan que escreveu, foi a Savana. Foi a Savana. Eu acho que a Susan achou que a Savana não fosse resistir, não sei. Estava internada muito, muito mal, né? Sim. Mas veja, esse tipo de coisa não se faz. Tá certo? Não se chama o irmão para esclarecer as coisas, não se transa com o irmão. Né? Ali é só o filme, tudo bem, licença poética do filme, né? Mas acaba deturpando uma coisa que as pessoas não conhecem, né? Ainda mais que foi chamada de psicanalista. Foi muito criticada, e lá nos Estados Unidos isso foi uma forçação de barra do tradutor aqui no Brasil, né? Ela não é psicanalista lá, ela é terapeuta. A terapeuta, tá, compreendo. Eu achei que ela fosse psiquiatra. Ela é psiquiatra, exato, porque lá, inclusive, precisa ser psiquiatra, precisa ser médico para poder ser terapeuta. Nos Estados Unidos. Mas ela mesmo fazendo todas essas coisas erradas, ela utiliza algumas técnicas da psicanálise, aquelas perguntas, né? Alguma coisa. Né? Sim, alguma coisa aparece, porque todo método terapêutico, por mais esdrúxulo que ele seja... faz perguntas, né? Fala, Rê. Faz perguntas, né? Faz perguntas. Você tem que despertar alguma coisa da pessoa. Se sentia muito culpada. Tá. Então era uma defesa, né? Uma defesa. Era muito infeliz, né? Altamente infeliz, totalmente infeliz. Um casamento fracassado, um relacionamento com o filho muito complicado. Inexistente, praticamente. Né? Então... Isso. Se sentia muito culpada, né? E aí ela se defende. Mas você viu alguma coisa que parecia psicanálise, né? Mas, não era. Só uma coisa eu não consigo lidar nem com o marido, nem com o filho, então eu trouxe esse filme para discutirmos um ponto. Que ponto é esse? A psicanalista e a técnica dela? Não. O trauma. O trauma. Não, já falamos de trauma várias vezes. Não. Deus. Eu acho que a palavra, ela sempre repetia uma palavra, né? A Savana. E ela não sabia porque repetia. E aí o filme todo falando sobre essa palavra. Não é aqui, não. Não. Parou. Falando sobre essa palavra. E aí, no final, o irmão que fala, né? Que era um presídio, né? De onde aquelas pessoas tinham fugido. Então, a importância da fala, né? No final, ele também fica repetindo o sobrenome da psiquiatra. Achei que a narrativa, né? A fala, o falar. A fala, Sim, tem a ver com a fala. Mas o que da fala? Não sei, eles se defendiam muito mudando de assunto, né? Tanto ela quanto ele, né? Toda hora mudando de assunto. Eles até identificaram a nossa defesa, mudar de assunto. E por que mudar de assunto o tempo todo? Ele até falou, porque eu não gosto desse assunto. O Tom falou. E por que eu não gosto desse assunto? Vocês estão dando volta? O que é que a mãe manda eles fazerem em relação ao acontecido lá? Lembrei. Ele fala que não falar foi pior do que aquilo que aconteceu.
Não aconteceu, a mãe falava, né? Exatamente. Né? Negou o fato, né? Não, veja, para negar você precisa afirmar. Então não é negação. É o quê? O que é então? Vamos lá. Negação não é. Negação não é. Não é. Eu preciso dizer alguma coisa para dizer isto não é assim, né? E eles não falavam, eles desviavam do assunto. Era fora negação. Oi? Fora-clusão? Não, tá. É um tipo de fora-clusão. Mas fora-clusão não ocorre diretamente na fala. A negação não é sinônimo de recalque, ou é? Ela faz parte do recalque, mas ela é secundária no recalque, porque o recalque afirma e pode ser negado, dizer que não existe, né? Não. Não é. Uhum. Não. A sacola, Roberto. Pode, fala aí, Roberto, que a gente já está esperado. Eu já tentei. Não é fora-clusão, nem negação, né? Nem recalque, o que é? Se a gente não viu, a gente não vai adivinhar. Não, mas a mulher fala lá, aconteceu o negócio, e o que ela diz logo a seguir? O sol vai brilhar e vai deixar tudo iluminado. Não, tá tudo tá tudo certo agora, né? Aí ela falou mesmo alguma coisa de... negou, né? Não sei. Acabou, ela falou? Acabou. Isto acabou, é o que ela disse também. Isto acabou. Amanhã o sol vai brilhar e brilhará sobre um lugar limpo que nós vamos limpar. Isso. E a fala é? A fala é? Meu Deus. Ai, meu Deus. A minha negação. Proibida. Não podia falar mesmo, né? Eles não falaram para ninguém. Tanto é que ele falou que o silêncio foi pior do que o próprio estupro. Exato. Porque foi proibido, a mãe proibiu. Sim. O senhor falou uma vez, a palavra mata a coisa, mas faz com que ela insista, né? Então, a partir do momento em que ele não fala, é como se não tivesse existido, mas existiu. Existiu. Né? E eles tiveram que enterrar o corpo dos caras. Meu, você imaginou que trauma é esse? Lavaram a casa, tal. Nossa Senhora. E ainda guardar segredo, né? Bom, o primeiro segredo que ele teve que guardar foi que a mãe gostava só dele, né? Que ela falou isso para os três. Esse foi o primeiro segredo danado, né? Aí o outro foi esse, do estupro, que não aconteceu. Então a mulher só negava, né? Ela era uma negacionista, né? Vamos dizer, né? As coisas acontecem e eu digo que não. Porque isso ia prejudicar a imagem dela, porque ela queria se dar bem. Sim. Então, um caso de estupro, o filho matando os caras, isso ia... Chamasse a polícia. Oi? Sim. Se chamasse a polícia, imagina só. Não chama a polícia, não tem polícia. Nós vamos enterrar esses caras, é como se nada. Porque eles viviam num lugar bem retirado, né? Como se fosse uma espécie de uma ilha, né? Meu, você já imaginou acontecer uma coisa dessa? Você fazer isso com umas crianças? Crianças, eram todas crianças. E na hora que o Tom fala para a mãe dele, a única coisa que importa na vida para você é você se dar bem, o bem-estar da savana também é importante, né? Isso, sim. Ela incentivava muito a Savana, né? A ser poeta e fazer as coisas dela, os livros. Sim. Né? Então, ela tinha o interesse, recentemente falamos das narcisistas, né? Sim. Ela é a típica narcisista. Sim. Só importava o bem-estar dela, não importava o bem-estar dos filhos. O resto não interessa. Então, ela queimava os diários da Savana, porque a Savana falava das coisas erradas que aconteciam na família, né? Exato, não podia revelar nada. A família tinha que ser linda, bonitinha, né? Redondinha. Então, os assuntos, a psicanálise, nós temos uma atenção especial sobre os assuntos proibidos. Compreendo. Certo? Porque quando chega nesse assunto, o que a pessoa faz? Ela desvia. Por isso o corte, né?
da sessão. E aí você corta na hora que ela desviar, porque você percebe que ela está ocultando alguma coisa. Sim, mas há coisas que o paciente deliberadamente oculta por uma questão de recato, né? Então não é o caso de falar tudo para o psicanalista. E é aí que a gente corta. É mesmo. Porque se você é obrigado a recatar sobre alguma coisa, esta coisa está mexendo com você. Uhum. Certeza. Certeza. Mas eu acho que o pudor é uma coisa tão bonita, né? A gente não deve... Não, na psicanálise, nada de bonito. Zero, esquece. Não, e nem tem pudor, você né? pode ser pudorenta, né? Ou pudorosa, como é que chama? Acho que os dois Pudica, né? Pudica. Na sua vida, o quanto você quiser, sem problema nenhum. Sim. Agora, na análise, diríamos que é proibido ser púdico na análise. Já pensou? Você tem um sonho erótico, aí você não conta o sonho? Porque você relata o sonho. Mas eu não consigo esquecer que o analista é uma pessoa, ele não é um poste, né? Então ele está Mas é difícil, né? Mas então, naquele lugar, ele é um poste. E que tá. Ele vai se lembrar do que eu falei, né? Ele está jantando com a família, ele vai lembrar do que eu falei. Dois ouvidos, na verdade, né? Entra um, sai o outro. Não. Sem julgar, sem julgamento, sem orientação do que fazer, né? Acho que a terapia é exatamente isso. Exato. Não é para se dar os caminhos, né? É para... Fala, Rê, desculpa. Na verdade, é abrir os seus caminhos. Não fechar caminhos, mas sim abrir caminhos. Né? Porque eu falo para vocês que às vezes eu vejo lá, psicanálise cristã. Não existe. Funcionando, né? Não existe. Porque está excluindo aquele que não é cristão, né? Então quem não é cristão não pode se tratar. Veja, o Cristo é regra. Amai-vos uns aos outros, isso é uma regra, é lei. Sim. Na psicanálise não há lei, porque no inconsciente tudo é válido. Sim. Não pode haver psicanálise evangélica. Sim. Não pode haver psicanálise cristã, não pode haver psicanálise, qualquer outra coisa além de psicanálise. Sim. Porque determina uma regra sobre a psicanálise. Esquece. Sim. Impossível. Porque a regra da psicanálise é: não existe regra.